Continuando a leitura do Srila Prabhupada Lilamrita, sexto volume, segundo capítulo, Pregando para os Estados Unidos, parte 1. Srila Prabhupada sentou-se aguardando o início de sua massagem. Seu programa diário regular era tomar uma massagem às 11h30 da manhã, antes de banhar-se e tomar praçada. Mas hoje, devido à sua viagem de avião, sua rotina sofreu uma interrupção. Não obstante, tanto quanto possível, ele queria seguir seu programa geral. O Pendra estava conseguindo óleo de mostarda e uma esteira na qual Srila Prabhupada pudesse sentar-se. Então podemos resolver isso, disse Prabhupada aos poucos discípulos que estavam com ele. Por que não convidá-los para ouvir-nos explicar como podemos resolver esse problema? Podemos promover enormes encontros para expormos esse assunto. Crime, por quê e que fazer? Essa manchete é muito adequada. Prabhupada continuou a esmiuçar o processo através do qual a consciência de Krishna analisava o problema do crime. Ele disse que enquanto a sociedade insistir em violar as leis da natureza, deverá haver crime. Ele achou significante que, segundo o artigo da revista Time, os líderes do país realmente conjecturavam sobre o que fazer para coibir a onda de crimes e que admitiam não saber a solução. Agora cabe a nós dar a solução a esses líderes, se é que eles realmente querem o bem-estar do país, disse ele. Srila Prabhupada frequentemente dizia que a consciência de Krishna podia resolver todos os problemas, e agora ele estava ansioso para tentar resolver o problema específico do crime. Os líderes dos Estados Unidos admitiam seu embaraço e, se realmente fossem sinceros, então poderiam aceitar a solução consciente de Krishna. Prabhupada estava ávido por pregar aos líderes governamentais. A consciência de Krishna propunha-se especialmente a eles. Bhagavad Gita afirmava que os Rajarsis, ou reis santos, deveriam disseminar os ensinamentos do Gita entre os cidadãos. Mas será que os líderes eram realmente sérios? Srila Prabhupada duvidava. Ele era sério, e ali em Chicago estava aguardando surgir a oportunidade especial que poderia pregar aos líderes a forma de acabar o crime. Sentado em seu aposento com um grupo de discípulos, Srila Prabhupada pediu que se lesse determinado verso de Bhagavatam, que começava com as seguintes palavras sânscritas: Kamasya Nendriya Priti. Harikesha leu: uma civilização material inteiramente confusa segue o caminho errado em que ela busca satisfazer os desejos de obter gozo dos sentidos. Em tal civilização, em todas as esferas da vida, a meta última é o gozo dos sentidos. Na política, no serviço social, no altruísmo, na filantropia e, enfim, na religião ou até na salvação, predomina cada vez mais o mesmo estigma de gozo sensorial. No campo político, os líderes dos homens lutam entre si para tentar satisfazer o gozo dos seus próprios sentidos. Srila Prabhupada interrompeu. Isso está acontecendo na Índia atualmente. Todas essas coisas foram previstas. Já discuti tudo isso no significado. Então, Harikesha continua a leitura. Os eleitores adoram os supostos líderes somente quando estes prometem gozo dos sentidos. Então logo fiquem insatisfeitos porque não conseguem gozo dos sentidos. Os eleitores destronam os líderes. Sempre que não satisfazem os sentidos de seus eleitores, os líderes acabarão deixando-os descontentes. Prabhupada voltou a interromper. Existem reuniões
procissões de protestos, mas ninguém será capaz de satisfazê-los. Não se sabe como manter a massa popular satisfeita. Esses patifes não sabem. Eu sempre disse que eles são patifes. Agora eles perguntam o que fazer. Eles defrontarão com muitos problemas. O que fazer? Este é o começo. O mundo inteiro ficará no caos se eles não aceitarem a consciência de Krishna. Tantos que fazer virão. Simplesmente comunica-lhe que aqui está o remédio. Chegou a hora de pregar. Eles estão pensando, eles estão dormindo, mas agora estão pensando no que se pode fazer. As cegas, eles estão seguindo o gozo dos sentidos, e agora chegou a etapa de eles tentarem fazer alguma coisa. Essa é a oportunidade de pregarmos. Somos as únicas pessoas que podem dar a solução. No mundo não há nenhum outro grupo ou homem que tenha a solução. Somos os únicos. Assim que eles aproveitem nosso conhecimento e o apliquem. Agora todos os sannyasis obtiveram uma boa oportunidade para pregar. O templo da ISKCON em Chicago ficava no subúrbio de Evanston. E em 4 de julho, um dia após a chegada de Prabhupada, Edgar Vaneman Jr., o prefeito de Evanston, veio visitar Prabhupada em seu apartamento. Prabhupada imediatamente referiu-se ao artigo da revista Time que discorria sobre crime. O remédio é teimar homens de primeira classe, disse ele. Falou brevemente ao prefeito sobre as 4 divisões naturais da sociedade védica, assinalando que a sociedade tornara-se tão degradada que todos estão na 4ª classe, a classe mais baixa, e vão afundando cada vez mais. A única esperança era treinar alguns homens de primeira e 2ª classe. De certo, necessitamos de uma nova abordagem, admitiu o prefeito Vaneman, pois o fato é que não estamos sendo bem-sucedidos. Após menos de meia hora de conversa, Srila Prabhupada estava pronto para fazer um ousado pedido. Jagadish e o secretário de GBC para Chicago mencionaram anteriormente que um enorme prédio da prefeitura, situado no outro lado da rua, estava vazio. Srila Prabhupada decidiu pedir ao prefeito que o doasse. Eles já explicaram ao prefeito que a consciência de Krishna podia parar o crime e fazer com que as pessoas deixassem de usar drogas. E agora pedia a Harikesha ler uma carta do Dr. Stilson Judha, autor de Hare Krishna e a Contracultura. Na carta, o Dr. Judha apreciava a consciência de Krishna por influir favoravelmente na vida de hippies viciados em drogas, ao transformá-las em amorosos servos de Krishna e da humanidade. Logo podemos parar isso, contanto que nos sejam dadas facilidades para executar nosso trabalho, disse Prabhupada. Quando o prefeito assentiu, Srila Prabhupada fez seu pedido. Então eu andava pensando que bem em frente daqui há uma casa muito boa, um casarão, Marywood, disse Prabhupada. O senhor tem conhecimento dessa casa? O prefeito replicou que esse prédio estava designado para ser o novo Paço Municipal de Evanston. Srila Prabhupada não fora informado disto. E hesitou enquanto o prefeito falava sobre como os gabinetes municipais, espalhados por tanto tempo em 9 diferentes localizações, agora poderiam todos ficar juntos nesse único prédio. Mas isso é mais importante, disse Prabhupada. O serviço municipal está ocorrendo, mas os criminosos continuam aumentando. Logo, por que não nos dar uma pequena oportunidade?
o prefeito Vaneman explicou polidamente que teria que conversar com o administrador da cidade, usando o tato para esquivar-se de algum compromisso de sua parte. Se com a cooperação das autoridades conseguirmos um bom local, continuou Prabhupada, então nosso programa simples é, como observou o professor Judá, transformar em devotos os hippies que são viciados em drogas. Vamos convidar todos a vir cantar o mantra Hare Krishna e tomar prasadam. Sozinho iniciei esse movimento em Nova York e gradualmente esses rapazes vieram a mim. Mas meu processo foi esse, cantar e dar-lhe prasadam. Todos ficarão contentes com isso. Eles lerão esses livros. Esses devotos que estão aqui são exemplos práticos. Sou um indiano pobre. Não o subornei, tampouco tenho algum dinheiro. Prabhupada riu. Assim agora eles dedicam suas vidas a esse propósito. Logo quero fazer isso numa grande escala. Mas havia alternativas práticas. Prabhupada sugeriu que o movimento da consciência de Krishna talvez pudesse utilizar parte do prédio por um ano. Ele continua a descrever a eficácia da consciência de Krishna. Mas o prefeito praticamente esgotara o que tinha a dizer. Prabhupada mandou que se trouxesse prasadam e perguntou ao seu convidado se ele tinha alguma outra pergunta. Não, realmente acho que não tenho, mas acho que gostaria de aprender mais sobre seu movimento, replicou o prefeito Vaneman. E gostei de conversar com o senhor e ouvi-lo e apreciei isto. Depois que o prefeito saiu, um dos discípulos de Prabhupada perguntou por que os devotos desejariam um prédio tão grande. O templo de Chicago era grande, de modo algum estava superpovoado. Minha ideia é que desejo atrair a atenção das autoridades, disse Prabhupada. Caso eles cooperem, então podemos impulsionar nosso movimento mais vigorosamente. Mas não podemos tomar essa medida como essa nossa atual localização aqui? Perguntou o devoto. Estamos fazendo isso em escala pequena, replicou o Prabhupada. Está ocorrendo, mas se conseguirmos apoio das autoridades, poderemos impulsionar em escala maior. O tenente David Mosey, representante das Relações Públicas do Departamento de Polícia de Chicago, interessou-se pela ideia que Srila Prabhupada apresentou para parar o crime. E Srila Prabhupada ofereceu sua proposta simples. O governo deveria dar a ISKCON um prédio grande onde os devotos poderiam regularmente realizar kirtans para as massas e distribuir prasadam, e aos poucos as pessoas purificar-se-iam. Como prefeito Vaneman, o tenente Mosey mostrou-se respeitoso e interessado. Enquanto não limpar o coração, ninguém poderá parar a criminalidade simplesmente com a lei, disse Srila Prabhupada. Embora conheçam as leis, os ladrões e assassinos cometem delitos, pois o coração está sujo. E nosso processo é para limpar o coração. Uma tarefa muito difícil, senhor, disse o tenente Mosey. Prabhupada respondeu que não era difícil, ele já estava fazendo isso em pequena escala. Eles depararam com o problema. Por que o crime? E o que fazer? Disse ele. Estamos dando a resposta, logo tire proveito dela. Por que o crime? Dizemos porque eles são ímpios. E que fazer? Cantar Hare Krishna e tomar prasadam.
Então, se você quiser, pode aceitar. Quanto a nós, estamos fazendo a parte que nos toca. Assim como um médico pobre, ele também está dando remédio. Mas se lhe forem dadas condições favoráveis, ele poderá abrir um grande hospital. Essa é a nossa proposta. Já estamos executando essa missão. Mas se conseguirmos facilidade das autoridades, então poderemos abrir um grande local, um grande hospital. E o problema já é grande. Se eles se recusam, por que então ficam dizendo o que fazer? O deputado do estado de Illinois, John Porter, que veio com sua esposa, também perguntou como deveria proceder para que o crime fosse solucionado, mas tinha um interesse mais direto e pessoal na vida espiritual. Ele perguntou se era possível avançar espiritualmente sem morar no templo. E Srila Prabhupada informou-lhe que sim. Se ele cantasse Hare Krishna, isso ele poderia fazer em qualquer lugar. E ele deveria ler os livros padrões da consciência de Krishna. O Sr. Porter também indagou como é que a consciência de Krishna interpretava certos pontos teológicos cristãos, tais como o pecado original e a salvação. Contudo, Srila Prabhupada não se deteve a fazer discussões acerca de religião comparada, ou acerca das teorias religiosas, senão que enfatizou a necessidade de que sejam seguidas à risca as instruções dadas por Deus ou por seu representante. A obrigação principal é compreender Deus, disse Prabhupada. Parece que não havia possibilidade de o Sr. Porter ajudar os devotos a conseguir um prédio grande, mas indagara humildemente sobre a vida espiritual. A maneira pródiga, mediante a qual Prabhupada distribuía a consciência Krishna, não estava sujeita a condições externas. Se alguém indagasse sinceramente, fosse ele um deputado ou um criminoso, Srila Prabhupada estava sempre desejoso de dar-lhe misericórdia do Sr. Chaitanya. A visita de Srila Prabhupada a Chicago incluiu várias cerimônias importantes levadas a efeitos no templo. Tamal Krishna Goswami e Vishnu Jana Swami vieram a Chicago para ver Srila Prabhupada e recomendar a iniciação de 75 novos discípulos que estavam fazendo parte de seu grupo de Sankirtana viajeiro de Radha Damodara. E no final da semana, Prabhupada participaria de uma procissão de Rath Yatra no centro de Chicago. Toda manhã ele dava aula no amplo salão do templo de Evanston, falando para muitas centenas de devotos, narrando-lhe a vida de Ajamila. A cada dia ele continuava apresentando a história do pecaminoso Ajamila, que se salvou na hora da morte, porque bradou o nome de Deus Narayana. Na quarta manhã, Prabhupada explicava como Ajamila dera a um de seus filhos o nome de Narayana. Assim, a ideia é que, pela graça de Deus, no início de sua vida, Ajamila preparou-se para ser consciente de Krishna e foi iniciado. Então, anos mais tarde, Krishna deu-lhe o conselho: tudo bem, dá a esse teu filho, caçula, o nome de Narayana, porque te apegarás naturalmente a esse corpo e chamarás Narayana, Narayana, por favor, venha cá. Narayana, tome sua refeição. Narayana, beba isso. Assim cantarás o nome de Narayana. De repente, Srila Prabhupada ficou aturdido e incapaz de falar. Tal fenômeno acontecera antes, mas raramente. Ele permaneceu em transe, enquanto toda a sala ficava impregnada de silêncio.
Os devotos perceberam que Prabhupada experimentava uma poderosa emoção espiritual. Muitos deles sentiram que ao exclamar Narayana, ele ficou face a face com Narayana. Ele viu Krishna, que mostrava quão satisfeito estava com seu devoto puro. Seguramente Krishna estava muito satisfeito com Prabhupada, e embora Prabhupada estivesse cuidando de todos os pormenores atinentes ao bom funcionamento de seu movimento no mundo material, Krishna estava com ele, assegurando que ele poderia contar com o apoio do mundo espiritual. Para os devotos, esse momento confirmava a existência do mundo espiritual e confirmava que Prabhupada pertencia àquele mundo e que só estava visitando o mundo material para dar consciência de Krishna. A maioria dos devotos eram neófitos, ainda apegados à matéria, e tinham uma pequena percepção espiritual. Mas agora, através do transe estático de Srila Prabhupada, eles podiam ver o mundo espiritual. Após cerca de 1 minuto, Srila Prabhupada voltou à consciência externa. Tudo bem, disse ele. E então, com as mesmas palavras que usava no final de todas as suas aulas, ele disse: muito obrigado. Então os devotos iniciaram um ressoante e melodioso Kirtana. Este foi um momento especial e eles guardaram-no em seus corações. Srila Prabhupada concedeu uma entrevista coletiva à imprensa no Sheraton de Chicago. E houve um bom comparecimento da TV e dos jornais, sentado numa almofada sobre uma plataforma, rodeado por seus sannyasis. Prabhupada palestrou com um grupo de jornalistas que estavam pacientemente sentados. Ele introduziu seu tópico como conversando sobre a existência espiritual do ser vivo e descreveu as misérias inevitáveis do mundo material e como transcendê-las aprendendo a amar a Deus para dessa maneira voltar ao eterno mundo espiritual. Ele diz que aquelas pessoas que se esforçam para atingir essa meta espiritual são homens de primeira classe e descreveu 4 divisões naturais da sociedade. Ao concluir, quis saber se havia perguntas. Um repórter contestou que as 4 divisões da sociedade iam de encontro a tudo o que faz parte da tradição americana. Mas Srila Prabhupada replicou que só era necessário treinamento. Os Estados Unidos estão treinando médicos, engenheiros, advogados e poderiam treinar alguns homens de primeira classe. Uma repórter: onde se encaixam as mulheres nessa estrutura social? O senhor não para de referir-se aos homens. Prabhupada replicou que a mulher era assistente do homem, de seu marido. Se a mulher fosse fiel a um homem de primeira classe, um brahmana, então ela também tornar-se-ia de primeira classe. Se ela fosse casada com um homem de segunda classe, um kshatriya, então seria considerada de segunda classe. Se ela fosse casada com um homem de terceira classe, vaishya, então seria de terceira classe. Segundo o status de seu esposo, ela tornava-se de primeira, segunda, terceira ou quarta classe. A repórter: o senhor quer dizer que enquanto não se casar, ela não é qualificada como sendo de primeira, segunda ou terceira classe? Srila Prabhupada: sim. Uma mulher necessita de proteção. Na infância deve ser protegida pelo pai, na juventude pelo marido e na velhice pelos filhos mais velhos. A mesma repórter perguntou se Prabhupada achava que Indira Gandhi tinha problemas políticos porque ela era uma mulher e, portanto, não tinha capacidade. Por que você está tentando enquadrar-me na lei de emergência? Diz Rio Prabhupada. Então citou Chanakya Pandit.
Nunca confie numa mulher ou num político. Para criar uma sensação, e dentro de poucas horas as estações de rádio e TV de Chicago falavam sobre a conferência à imprensa, concentrando-se quase que inteiramente em seus comentários a respeito das mulheres. Uma vereadora que tinha programado visitar Prabhupada telefonou dizendo que estava cancelando sua visita devido às atitudes manifestadas por Srila Prabhupada com as mulheres. Uma estação de TV telefonou solicitando uma audiência aquela noite para fazer uma entrevista. Enquanto os jornalistas de Chicago escreviam suas histórias para as edições noturnas e matinais, em notificações das agências UPI, United Press International, e AP, Associated Press, colhiam-se mais comentários de Prabhupada. Srila Prabhupada desejara atingir o público com sua mensagem consciente de Krishna e por isso chegara a Chicago com a ideia específica de difundir qual era a solução para o crime. Mas agora ele havia tocado num assunto que estava atraindo muito mais atenção. Em meio à predominante atitude americana de liberação feminina, tivera a audiência de declarar qual é a verdadeira posição da mulher na sociedade. Aquela controvérsia deixou os devotos alvoroçados e incitou-os a desejar compreender a filosofia da consciência de Krishna com mais profundidade para poderem apresentá-la exatamente. Eles reclamaram que nenhum dos repórteres havia investigado mais a fundo, não permitindo que Prabhupada expressasse suas ideias sobre a igualdade espiritual. Porém, ao ficar sabendo que provocara tanta reação na imprensa naquela noite, Prabhupada deleitou-se. Ele estava pronto para falar-lhe mais. Porque só a mulher deve ficar grávida, disse ele, reiterando seu ponto perante o pequeno grupo de devotos em seu quarto. O homem vai embora e ela é obrigada a cuidar dos filhos e esmolar do governo. Acaso isso é independência? Devotos. Então, independência tornou-se sinônimo de prevenção da gravidez. Ela disse, não quero ter filhos. O que significa que você cometerá outra atividade pecaminosa e terá sua punição por isso. Devotos. Srila Prabhupada, toda a civilização ocidental americana ainda anda confundida com essa teoria da liberação feminina. Mas como elas serão liberadas? Em primeiro lugar, alguém pode me esclarecer esse ponto? De qualquer forma, não falo de minha experiência. Ao falar, baseamos-nos em Shastras. O Manu Samhita descreve a dependência das mulheres. Veja um exemplo da rainha Kunti. Ela não era uma mulher comum, ela era culta e elevada. Brahmananda Swami. Esse é um ponto importante. Em nossa linha devocional existem mulheres na posição de líderes espirituais, como o caso de Kunti. Prabhupada. Portanto, digo que Kunti manteve-se dependente de seus filhos. Essa é a minha proposta. Os filhos delas foram banidos. Mas quando foram para a floresta, ela os acompanhou, pensando, estou viúva, dependo de meus filhos. Logo, onde quer que eles estejam, ficarei com eles. Vemos a mesma conduta em Sita, a esposa do Sr. Ramachandra. O pai do Sr. Ramachandra pediu que ele fosse para a floresta e não Sita, mas ela preferiu ir com seu esposo. Quando Rama lhe disse, mas tu não foste banida, fica em casa. Ela disse, não, dependo de ti, devo ir aonde fores. Isso é cultura védica. Devoto. Sua grande virtude era a castidade, mas hoje em dia isso não acontece mais. Prabhupada.
Talvez hoje em dia seja diferente, mas estou transmitindo a ideia védica, isso é tudo. Em todas as circunstâncias, a menos que o esposo seja louco ou algo assim, de qualquer maneira, a mulher lhe é fiel e servil. Até quando o esposo deixa o lar, como vá na praça, a esposa o acompanha. Quando ele toma sannyas, porém a esposa já não o acompanha. Fora disso, na vida de grihasta, ou mesmo na vida de vanaprastha, a esposa é companheira, serva constante. Gandhari, o esposo dela era cego. Assim, tão logo ficou definido o casamento, muito embora não fosse cega, ela voluntariamente cegou-se, vedando os olhos para sempre. A literatura védica é muito ilustrativa. A esposa permanece sempre fiel e subserviente ao seu esposo. Esta é a perfeição dela. Talvez os americanos não apreciem essa ideia, mas isso é outra coisa. Chegou ao apartamento de Prabhupada outra equipe de TV, 4 mulheres e um assistente masculino. Obviamente aquilo era algo proposital. Enquanto a equipe montava suas luzes e equipamentos, Prabhupada mantinha serenamente sentado atrás da escrivaninha baixa, com alguns de seus discípulos sentados no chão diante dele. A entrevistadora primeiro perguntou a Prabhupada sobre suas soluções para os problemas dos Estados Unidos. Comparando a sociedade ao corpo humano, Prabhupada explicou que apesar de todas as partes do corpo serem importantes, a cabeça era mais importante. Sem ter a cabeça funcionando bem, a sociedade ficava louca. Portanto, era necessário treinar homens de primeira classe. Que posição ocupam as mulheres nessas 4 classes? Perguntou a jornalista. Srila Prabhupada prontamente repetiu que a mulher, sendo subordinada ao homem, tinha sua posição de acordo com a posição de seu esposo. E assim foi, as perguntas eram desafios. Acha que sou inferior ao Senhor? A entrevistadora estava disposta a fazer Prabhupada parecer preconceituoso, mas ele atinha-se apenas a falar filosofia pura. Espiritualmente somos todos iguais, disse Prabhupada. Todavia ele enfatizou uma distinção do ponto de vista material entre o homem e a mulher. Por exemplo, as mulheres podem ter filhos, mas o homem não, disse ele. É possível um homem ficar grávido? Entrevistadora. O que acontece quando as mulheres não se subordinam aos homens? Então há rompimento, ruptura social. Dá existirem nos países ocidentais tantos casos de divórcio, porque a mulher não concorda em subordinar seu homem. Entrevistadora. Que conselho o senhor daria às mulheres que não querem subordinar seus homens? Não é meu conselho, mas o conhecimento védico que aconselha a mulher a ser casta e fiel ao homem. Srila Prabhupada retomou o ponto de que as mulheres dão à luz, mas o homem não. A própria natureza determina, prosseguiu ele, que a mulher necessita do apoio do esposo, tão logo tenha filhos. Caso contrário, terá dificuldades. Entrevistador. Muitas mulheres têm filhos e não têm apoio de seus maridos. Elas não têm marido. Prabhupada. Então elas precisam de apoio de outros. Você não pode negar isso. O governo lhe dá apoio. Mas o governo fica atrapalhado. Se o esposo mantém esposa e filhos, o governo alivia-se de muita contribuição previdenciária.
Assim, aí está o problema. O homem e a mulher se unem. A mulher fica grávida e o marido vai embora. Então a pobre mulher fica atrapalhada com o filho. Ela é obrigada a esmolar do governo. Você acha que isso é bom? Segundo o conceito védico, a mulher deve casar-se com o homem e o homem deve encarregar-se da mulher e dos filhos para que eles não se tornem um fardo para o governo ou para o público. E quanto às mulheres que não têm filhos? Bem, isso é outra coisa antinatural. Às vezes elas usam anticoncepcionais, elas matam os filhos, abortam. Isso também não era muito bom. Não é muito bom. Tudo isso são atividades pecaminosas que provocam sofrimentos. Foi uma entrevista acalorada. A entrevistadora feminista atacava, depreciando Prabhupada por suas observações afrontosas. Mesmo assim, ele persistia forte e inflexível, argumentando de maneira a mostrar muitas anomalias da civilização materialista. Prabhupada não discriminava contra a classe feminina, e de fato dava às mulheres em seu movimento da consciência de Cristo as mesmas oportunidades que dava aos homens. Embora a repórter compreendesse mal, rotulando-o de chauvinista machista, na realidade ele era compassivo. Segundo a visão védica, devia se proteger as mulheres contra homens exploradores. Prabhupada estava consciente de que suas palavras não estavam sendo apreciadas, mas continuava na esperança de que, na verdade, a verdade prevaleceria e de que as pessoas inteligentes compreenderiam. O importante era a liberação e não as temporárias posturas sociais ou sexistas. Depois que a equipe de TV saiu, Prabhupada não parou de falar. Ele disse que ao ficarem iradas, elas demonstravam sua derrota. Não queria aceitar a lógica. Prabhupada disse, essa liberação feminina é um fracasso. Só tem provocado desastres. E quando as mulheres passam a depender da previdência do governo, que o governo é obrigado a aumentar demais os impostos, se elas acham que isso não é um problema, então o que se pode dizer? Pelo arranjo da natureza, se o marido cuida da esposa e dos filhos, esse problema está imediatamente resolvido. Mas o homem tira proveito e vai embora após engravidar a mulher, e a mulher fica atrapalhada. E o governo também. Devoto. E o filho cresce e vira um criminoso. Prabhupada. Sim, esse é outro problema. Pois ninguém está pensando nas consequências, portanto temos que aceitar o compensando nas consequências. Portanto, temos que aceitar o conselho de Krishna. Difundimos o conhecimento de que é preciso aceitar o conselho de Krishna. Só assim haverá felicidade. Sattvarupa. Srila Prabhupada, se falarmos essas coisas na televisão e nos jornais, e se as pessoas se irritam com isso, se todas as pessoas ficam irritadas, como acaba de acontecer com ela, isso ainda assim é boa propaganda para nós? Prabhupada, não. Então é melhor cantarmos Hare Krishna. Mas o Bhagavad Gita trata disso tudo. Varna Sankara, o homem de primeira classe, o homem de segunda classe. Para fomentarmos o movimento da consciência de Krishna, temos que tratar desses assuntos. Porém, se eles não agradarem, é melhor cantarmos Hare Krishna em vez de entrarmos em debates. Se você não concorda em ouvir o Bhagavad Gita,
Então cantemos Hare Krishna juntos, isso é tudo. Só que essas coisas são discutidas no Bhagavad Gita, onde se diz que, havendo aumento da população indesejada, a coisa vira um inferno. Logo, se vocês quiserem aumentar o número de pessoas infernais, então não adianta discutir. Contudo, se vocês acham que isso é um problema, discutam-no então. Satisfarou. Como brahmanas, temos que ser verazes. Em Hong Kong lhe perguntaram qual a sua opinião sobre o Guru que diz ser Deus. O senhor disse que não podia deixar de ser franco e falou. Prabhupada. Se eu disse que ele era um grande enganador, que mais posso dizer? E agora já ficou provado. Como eu disse em meu livro, Faço Viagem a Outros Planetas. Esta história de excursão à Lua é uma infantilidade, o que também acaba de ser provado. Finalmente pararam de falar sobre a excursão da Lua porque fracassaram. Na manhã seguinte, Srila Prabhupada foi dar uma caminhada matinal no Loyola Park. No caminho, um dos devotos leu em voz alta o artigo que saiu da edição matinal do Chicago Tribune. Perdoe-me se essa história não estiver bem escrita, começava o artigo. Era uma mulher. O artigo continuava. Aos 77 anos de idade, Sua Divina Graça Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundador da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, foi entrevistado na quarta-feira. A sociedade dedica-se à paz mundial por meio do amor a Deus e da renúncia a todas as coisas materiais. Sentado de pernas cruzadas numa almofada de luxo, cheio de flores frescas, microfones e incensos acesos a seu redor, o Swami deu sua entrevista na sala de conferências que alugou no Hotel Sheraton de Chicago. Ele está aqui para participar de um desfile Krishna pela rua State, às 13h30 do próximo sábado, quando desfilará em carro alegórico ornado de flores. Em seguida voará para Filadélfia para participar de outras cerimônias e bater papos filosóficos. Olhava vez por olho para o seu relógio de ouro enquanto explicava sua filosofia de vida. Seus discípulos, 5 homens, mantinham-se de joelhos a seu lado, em atitude de veneração. O artigo prosseguia insinuando que Srila Prabhupada era um machista chauvinista. Segundo disse ele, as mulheres só figuram em seu sistema de classes como filhas e esposas. Uma mulher solteira, presumivelmente, é como se fosse um pária. Srila Prabhupada deu uma risada no assento traseiro do carro e observou, é verdade. Ela é uma prostituta, isso é tudo. Se formos classificá-la, ela será enquadrada como prostituta. Não há outra maneira. O devoto continuou lendo. O Swami está morando em Los Angeles, onde treina seus seguidores. Eles vivem da venda de seus livros, revistas e incensos. Ele diz que ter cerca de 10.000 seguidores. Não temos muitos seguidores, disse ele. É difícil encontrar um homem de primeira classe. É uma pena, metade da população são mulheres. Ora, não saiu tão mal, disse Srila Prabhupada. E apresentou sua própria proposta positiva para as mulheres da consciência de Krishna.
Nossa política deve ser criar homens de primeira classe no Gurukula de Dallas. Ensinaremos duas coisas às moças: como se tornarem castas e fiéis a seus esposos e como cozinharem bem. Se tiverem essas duas qualificações, então garanto que elas conseguirão bons esposos. Bem, tentem fazer isso. No parque, vários outros devotos juntaram-se a Prabhupada, seguindo de perto por uma dúzia de ávidos discípulos. Ele enveredou por um caminho ladeado por árvores altas e frondosas ao longo da margem do lago Michigan. Como a calçada era estreita, a maioria dos devotos espalhou-se pela grama, tentando manter-se uma distância em que pudessem ouvir Srila Prabhupada. Para as moças basta educação elementar, ABC, disse Prabhupada. É um disparate estudar muito para mais tarde tornar-se uma prostituta. O ensino escolar não é necessário para formar prostitutas. Assim, no Gurukula de Dallas, não haverá problema. Ensine as moças a serem esposas fiéis e castas, a cozinharem bem, que elas aprendam uma culinária variada. Será que isso é muito difícil? Somente essas duas qualificações. Temos muitos exemplos na história. Damayanti, Parvati, Sita, grandes mulheres. Nossas moças devem ler as vidas dessas grandes mulheres. E entre os 15 e 16 anos, elas devem se casar. Caso seja qualificada, não será difícil encontrar bons esposos para elas. Uma mulher casta, mesmo que não seja muito bonita, será amada pelo esposo. Portanto, treinem-nas dessa maneira. Antes de começar a voltar para o templo, Srila Prabhupada parou e sugeriu que todos se sentassem juntos na grama. Um discípulo adiantou-se em oferecer seu chada de lã como assento para Prabhupada, e todos os devotos sentaram-se de frente para seu mestre espiritual. Ocasiões especiais e inesperáveis como esta deixavam-nos tão bem-aventuradas que as opiniões de um repórter de TV ou de Chicago Tribune pareciam remotas e sem importância. Muitas vezes os devotos dedicavam que tais pessoas pudessem estar presentes em ocasiões assim para verem que Srila Prabhupada não era nem um pouco como eles pensavam. Srila Prabhupada pôs-se a discutir as relações apropriadas entre homens e mulheres. Mulheres e homens devem viver separadamente, diz ele. Isso também é essencial, deve-se manter a manteiga e o fogo separados. Então a manteiga derreterá, é algo que não se pode impedir. Devoto. Srila Prabhupada, o Senhor diz no significado do Srimad Bhagavatam que mesmo há 50 anos na Índia os casais tinham aposentos separados em que o esposo não via a esposa durante o dia. Esse é o padrão que devemos desenvolver em nosso movimento. Prabhupada, sim, isso é bom. O exemplo é que se deve manter a manteiga e o fogo o mais separados possível. Caso contrário, a manteiga derreterá. O homem é manteiga e a mulher o fogo. Portanto, há restrições, mesmo que o homem seja o pai, o irmão ou assim por diante. Matra Swashradu Hitrava. Alguém poderá dizer que o impulso sexual não ocorrerá na presença de uma filha, mãe ou irmão. Mas o Shastra diz, não há possibilidade. Não, há possibilidade. Logo, eles não devem sentar-se juntos, embora possam dizer que esse conselho vale apenas para o patife de 10ª classe. Na linha seguinte, os Shastras dizem que, então, Vidvansama Pikashati.
Para não mencionar o patife de 10ª classe, mesmo o intelectual de primeira classe pode sentir-se atração sexual. Balavam indriyagramo vidvansam apikashati. Tal é a força dos sentidos que eles podem desencaminhar até o mais erudito dos intelectuais. O Sr. Brahma sentiu atração por sua filha. Veja só, aí está o exemplo. A Mohini Murti atraiu o Sr. Shiva. Chaitanya Mahaprabhu dizia, mesmo quando vejo uma mulher de maneira, sinto atração por ela. Prabhupada riu, ele nos dá essa informação para ensinar-nos que isso é possível, então vamos indo. Já no carro, Prabhupada quis saber a notícia de Indira Gandhi e da Índia. Algumas de suas manobras políticas haviam se tornado altamente controvertidas e aumentava a oposição política contra ela. A última notícia era que ela decretara lei de emergência. Se Indira Gandhi aceitar meu conselho, então poderei mantê-la no cargo e ela poderá prestar maiores serviços à Índia, disse Prabhupada. Imediatamente todo o público dar-lhe-á apoio. Que conselho o senhor daria para ela? Perguntou Brahmananda Swami. Meu primeiro passo, disse Prabhupada, será prender todos os assambarcadores e distribuir os cereais de graça. Isso fará o público imediatamente agradecido a ela. Há quantidades imensas de grãos alimentícios sendo simplesmente armazenadas. Eles só as vendem se o preço é bom. A verdade é essa. Basta ela fazer isso para conquistar o público. Alguns assambarcadores devem ser enforcados para que no futuro ninguém armazene alimentos. O povo está faminto e ela diz ter um problema para acabar com a pobreza. Aí está o problema. Se por enquanto ela puder suprir gratuitamente todos os bens de consumo aos pobres, então toda a população ficará gostando dela. E os assambarcadores devem ser punidos de maneira exemplar. Assim ninguém mais terá coragem de assambarcar alimentos. Porém, para permanecer como líder, ela necessita de conhecimento espiritual. Ou então será outro desastre. Se ela quiser continuar na liderança, terá que se espiritualizar, tornar-se uma Vaishnavi.